A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com você? Que bom que você está aqui, esse é o canal Texto Áureo, seja muito bem-vindo. A lição de hoje é a lição de número 11, o avivamento e a missão da igreja, lição essa que está aqui na revista Lições Bíblicas. O título é Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Estamos já caminhando ao final do trimestre, mas temos aprendido preciosas lições e hoje também não será diferente. Nas próximas duas lições serão lições que aprenderemos muito. Inclusive hoje, nesta aula, nós vamos falar um pouquinho a respeito das missões. Mas no primeiro tópico nós vamos ressaltar as características que evidenciam o avivamento da igreja primitiva lá no começo e que podem perdurar até hoje. Nós vamos falar também que o avivamento espiritual ele é indispensável para a proclamação do evangelho com o poder do alto. E por último, vamos encerrar no último tópico falando do genuíno avivamento. Ele precisa repercutir em evangelismo e missões, ou melhor, se é um genuíno avivamento, ele vai repercutir em evangelismo e em missões. Se é avivamento verdadeiro, ele vai terminar, ele vai continuar com evangelismo, com missões e, claro, com manifestações dos dons, com o poder do Espírito Santo. Então fica com a gente até o final. Durante esta aula nós temos 3 dinâmicas de grupo, 3 sugestões de dinâmicas que nós passamos a você. Você pode levar para a sua classe para dinamizar mais a aula, para animar mais os alunos e para fazer com que eles entendam na prática o que quer dizer esta lição, esse assunto, esse tema, tá bom? Então são dinâmicas que vão te ajudar aí na sua aula. Também nós temos slides que você pode levar para a sua classe, colocar lá no DataShow. Se você não tem DataShow, muitos irmãos imprimem algumas partes principais dos slides, colocam lá no quadro, distribui na classe em volta. Você pode, é tudo de graça esse slide. Temos um material também, está aqui na descrição do vídeo, material com o resumo da lição, tem as citações de diversos autores e as definições das palavras mais difíceis. Esse material está riquíssimo. Você pode baixar e levar para sua classe, ou você pode acessar o nosso site, textoaureo.com.br, ou pesquisa no Google lá, site do Texto Áureo, e você pode pesquisar e levar para sua classe, no celular, no tablet, sei lá como é que você pode, você leva para você acompanhar a lição ali, também é possível. Irmãos, gostaria de dizer também, tem o desafio do trimestre, nós estamos caminhando ao final já desse desafio, mas nada impede de você começar a participar agora. Se você já participa, já sabe, nós teremos uma atividade, né? E essa semana vai ser uma atividade que você vai responder lá no site, tá bom? Depois eu falo mais ao final, para você pontuar, fazer os pontos nesse desafio do trimestre. Vamos presentear os irmãos mais bem colocados. Já estamos aí adquirindo os presentes e depois na próxima aula nós vamos divulgar nas nossas redes sociais também qual será a premiação dos irmãos. Olha, irmão, vai ser bênção para a tua vida, tá bom? Então não desista, você que não começou, dá tempo de começar, porque se você for o primeiro a responder, a fazer essa atividade, você ganha 100 pontos. Se você for o segundo, você ganha 90. Você pode passar na frente dos irmãos que ainda estão lá nas primeiras colocações. Então eu te convido a participar. Vai lá no site do Texto Áureo, na parte do desafio, www.textoaureo.com.br/desafio. E vamos para a lição? Então, o avivamento e a missão da igreja é a lição de número 11. Irmãos, missão é algo muito importante. Você pode ver aí que já no início nós colocamos um alvo e uma flecha alcançando ali. Por que nós colocamos isso? E durante a lição várias vezes nós vamos utilizar desse desenho e até numa das dinâmicas, deixa eu até mostrar para você, que nós vamos utilizar também, tá bom? Já desde o início da aula já está aqui. Tem no nosso material para você baixar. Entra na descrição do vídeo ou vai lá no nosso site, você vai ver isso aqui para você baixar. Está escrito Confins da Terra aqui. Você já imagina mais ou menos como é que vai ser. Então vai ser bênção aí. Esse alvo, ele quer dizer que nós temos um alvo a alcançar. O Senhor nos deu uma missão, né? E essa missão tem um alvo a ser alcançado. Há um objetivo a ser alcançado. E nós vamos falar dessa missão, desse alvo, e nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo de Deus está conosco. E o Senhor Jesus disse, né? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele disse isso justamente depois de dar essa missão. É muito importante isso. Antes eu gostaria só de anunciar aos irmãos que o nosso irmão Rafael, né, está com esse material, esse trabalho que ele faz de gráfica,
né? É uma gráfica online, papelaria personalizada. Os irmãos podem entrar em contato com ele. Você que está precisando fazer cartão de visita, panfleto, marcador de livro ou uma arte, olha só as artes que ele fez, ó. Eu tô com a setinha aqui, ó. Algumas das artes que ele faz lá para congregação onde ele congrega, lá para a igreja onde ele congrega, ó. São artes lindas, são artes maravilhosas, já utilizamos o serviço dele aqui e é bênção de Deus. Olha, eu até indico, você que quer fazer certificado para os seus alunos de conclusão do trimestre, quer fazer alguma coisa especial e dar para os seus alunos algum papelzinho, panfleto, copo, caneca, bloquinho, quer fazer um banner para esse final de trimestre, divulgação, irmão, olha, faça lá com o irmão Rafael. Entre em contato com ele, se você mirar a câmera do seu celular nesse QR Code, você entra em contato com ele, ou tem o número do WhatsApp, ó. Nós marcamos aqui, ó, 1998-240-4027. Você entra em contato com ele, ó, ele faz em até 5 vezes sem juros no cartão, envia para o Brasil inteiro, tá bom? É bênção de Deus, você vai abençoar a vida desse servo de Deus. Ele e a sua esposa trabalham na obra do Senhor de uma forma maravilhosa. Irmãos, e aí seguindo o nosso textuário, está lá, ó, Marcos 16, o 15 e 16, que diz o seguinte: E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo, mas quem não crer, será condenado. O ide, como a gente chama, o ide de Jesus, né? Essa ordem está no imperativo, ou seja, ide, pregai. Então é algo que devemos fazer, algo que o Senhor Jesus nos deixou. A verdade prática diz que neste tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Então os tempos estão passando e as dificuldades elas têm mudado. Embora os tempos todos sejam difíceis, mas nós caminhamos para tempos cada vez mais difíceis, tempo onde a apostasia se avoluma, tempo onde a falta de amor está crescente, e aí nós precisamos, claro, sempre a igreja precisou de poder, e hoje mais do que nunca, então nós precisamos de poder do alto, nós precisamos do Espírito Santo, a igreja precisa estar avivada para cumprir a sua missão, para cumprir o ID de Jesus. Então não dá para fazer com as nossas próprias forças a missão de Jesus. Quero lembrar aos irmãos também, nós temos aí uma loja, né? A minha esposa que está gerenciando essa loja aí. Irmãs, vocês podem comprar com desconto de 10%. Enviamos para todo o Brasil. Tem roupas lindas, lindas mesmo. Você quer vestir bem, ir para o culto bem bonita? Então entre em contato com a minha esposa, tá bom? Se quiser entrar em contato comigo, entre em contato lá com a minha esposa. Ó. Nesse QR Code aí tem o Instagram da loja. É a loja Toda Mila. Você encontra lá no Instagram como loja Toda Mila ou só @todamila com 2 L's, tá bom? E você falar para minha esposa lá, ó, vim pelo textuário, você já ganha de início 10% de desconto. Enviamos para todo o Brasil e você ainda abençoa a nossa família, o nosso ministério, tá bom? Então Deus continue abençoando aí. Os irmãos que têm alguma dificuldade em baixar esse slide, entrar em contato conosco para agenda, para ministrar, enfim, tem alguma dificuldade em baixar material, você pode entrar em contato conosco através desse número aqui de WhatsApp, ó, aqui, desse lado, né? Ó, esse é o nosso número de WhatsApp, entra em contato conosco, tá bom? E aí você consegue tirar aí as suas dúvidas sobre as dificuldades dos materiais. A nossa leitura bíblica em classe está lá em Marcos 16, do 14 ao 20, que diz assim, ó, no 14, finalmente ele apareceu aos 11, estando ele assentado juntamente, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que os tinham visto já ressuscitado. Então Jesus já havia aparecido para Maria Madalena, Jesus já havia aparecido para outros discípulos, como aqueles 2 no caminho de Emaús. Quando Maria Madalena contou para os 11 discípulos que Jesus havia aparecido, que estava vivo, eles não acreditaram. Quando esses outros 2 discípulos que estavam voltando para Emaús, e Jesus entrou na casa deles, Jesus orou ali, deu graças, partiu o pão na casa deles, e quando eles viram que era Jesus, eles voltaram correndo a avisar os discípulos também não creram. Então nós vemos aqui que Jesus lança em rosto, Jesus expõe a sua incredulidade e ali os exorta falando que não era bom que isso fosse assim. E aí Jesus diz no versículo 15 lá, ó, e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado vai ser salvo, mas quem não crer vai ser condenado. Estes sinais vão seguir aqueles que creem.
Em meu nome vão expulsar demônios, vão falar novas línguas, vão pegar nas serpentes e se beber algumas coisas mortíferas, isso não vai fazer mal algum. Vão pôr as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esses sinais vão seguir os que creem. E de vez em quando eu até falo aos irmãos, e aqui na aula e nas ministrações, irmãos, parece que falta fé para o povo de Deus. Porque se os sinais não estão nos seguindo, o problema não é dos sinais, o problema é nós que não estamos crendo. Porque os sinais vão seguir os que creem. Você não está acreditando, não. Na palavra, você não está acreditando que o Espírito Santo tem poder, ou às vezes você não está crendo no Senhor, a ponto de passar um tempo orando, a ponto de passar um tempo lendo, a ponto de ter intimidade com Deus. Por isso os sinais não estão mais seguindo, porque a igreja não está mais crendo, está incrédula ainda. Ora, o Senhor, depois de ter falado isso, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus, e eles, os discípulos, tendo partido, porque creram, então, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e o Senhor ajudando, auxiliando e confirmando a palavra que estava sendo pregada com os sinais que se seguiram. Amém. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa. Justamente a palavra-chave de hoje é missão. É uma aula falando sobre missões, é uma aula missionária hoje. E na introdução, nós já temos aqui falando a respeito do revestimento de poder. A igreja era conhecida a igreja lá no começo era conhecida pelo dinamismo na evangelização, no discipulado, no cuidado com os necessitados. Então eles estavam evangelizando sempre, pregando sempre, mas também reunindo nas casas, ministrando nas casas, tirando as dúvidas, conversando sobre a palavra, discipulando as vidas que aceitaram a Cristo. E no cuidado com os necessitados. Irmão, essas são coisas importantes que a igreja não pode deixar. Né? Evangelizar e buscar as almas, levar o evangelho a toda criatura. Mas não esquecer que aqueles que aceitam precisam de um suporte. Precisam de que alguém os ensine, precisam de que alguém os guie. E isso é o discipulado. E depois no cuidado com aqueles que têm necessidades. Então o que adianta? Ele aceita Cristo, está passando por várias dificuldades e a igreja não os abraça. Não tem aquele amor, aquele carinho, está vendo a necessidade, está vendo a dificuldade na vida da pessoa e não age em prol daqueles que estão precisando. Tudo isso é necessário e havia isso na igreja primitiva. Nós precisamos ainda lembrar que eles foram revestidos de poder, os discípulos, e depois que eles foram revestidos de poder, receberam mais poder para cumprir o mandato de Jesus. Então, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, eles foram revestidos com o poder do alto para ministrar a palavra de Deus por todo o mundo. Irmãos, sem o Espírito Santo, nós não temos poder. Então, se nós não temos poder, nós não podemos. Não temos poder, ou seja, nós não temos como pregar o Evangelho. Só com o poder que nos é dado pelo Senhor é que temos condições de levar a palavra adiante. Aí você fala, irmão, mas tem gente que não tem poder e sai pregando por aí. Claro que sai. A palavra, ela é poder. A palavra, ela tem poder. Mas você quer fazer a missão de acordo com o que Jesus ensinou. Se você quer fazer a missão e ter êxito na sua missão, rogue ao Senhor que envie o poder do alto sobre a minha vida. Eu posso ministrar uma lição aqui e não ter poder nenhum, só falar e dar informações e não ter poder, como acontece com muitos e muitos professores, com muitos e muitos lugares, ministram, falam, pegam informações do grego, do hebraico, jogam, mas não tem efeito. Por quê, irmãos? Não há poder. Pregam sem unção, sem poder do Espírito Santo, acreditando somente na sua capacidade intelectual. Não é assim. Nós precisamos humildemente pedir ao Senhor que nos direcione, que nos guie, que nos encha com poder para ministrarmos a palavra. Isso já está bem claro, né? As igrejas cristãs precisam do avivamento espiritual para proclamar o Evangelho de Cristo. Glória a Deus. O pastor Elinaldo, lá no seu livro, ele diz assim: os crentes precisam buscar o batismo no Espírito Santo para que individualmente e com as suas famílias possam participar de igrejas cheias do poder de Deus. Sem esse poder, a missão da igreja fica comprometida e fragilizada. Irmãos, esse é o assunto do trimestre e eu creio que os irmãos já sabem, mas precisamos sempre falar. O avivamento após a ressurreição de Cristo é o primeiro tópico. E vamos lá então. O desânimo dos discípulos nesse primeiro subtópico. E aí nós vemos que depois da ressurreição, quando Jesus se apresenta diante dos discípulos, eles estavam desanimados.
estavam incrédulos, estavam como órfãos, abandonados, acharam que tudo tinha acabado. Ao ouvirem o testemunho, como nós vimos, de Maria Madalena, eles não acreditaram. Eles estavam completamente desolados. E aí, eu quero deixar aqui uma citação e um versículo. A citação do pastor Elinaldo, que ele diz assim, ó: vigiemos e oremos a fim de que o desânimo e as distrações com os cuidados dessa vida não sejam capazes de minar a nossa sede e o nosso fervor, tanto na busca por Cristo quanto pela salvação dos perdidos. Às vezes, irmãos, o desânimo vem, e eu digo que o desânimo é uma das armas mais poderosas que o inimigo tem usado para atacar as nossas vidas. O desânimo é aquilo que nos paralisa. Quando nós estamos desanimados, nós não pensamos no próximo, nós não pensamos que tem vidas precisando ouvir de Jesus e ter a sua vida transformada. Às vezes nós esquecemos que a missão que Deus nos deu transforma vidas e o destino para onde elas vão. Tira vidas do inferno e leva elas para o céu. Essa é a nossa missão, irmãos. O Senhor nos usa para isso. Né? Não é nós que tiramos as vidas do inferno e levamos para o céu, é o Espírito Santo, é a obra dele. Mas o Senhor nos usa como instrumento, como uma ferramenta para isso. Então nós precisamos muito entender que desanimados não cumprimos missão. Então, eu digo para você, nessa aula aqui, em nome do Senhor Jesus, anima-te, tenha bom ânimo. Como Jesus mesmo disse, tenha bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então nós não podemos desanimar. Há um versículo bíblico que diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, se você estiver desanimado, a tua força vai ser pequena. Mas se você estiver na dependência do Espírito Santo, crendo que Ele é poderoso, irmãos, vai mudar. A missão do Senhor será cumprida. João 16:33 foi o que eu citei agora. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Não é para ter desânimo. É para ter um ânimo pronto, para ser animado, pois eu venci o mundo. Então, se você está animado, se está avivado, cheio do poder, cumpriremos a missão. Ao contrário dos discípulos que estavam fechados lá dentro, desanimados. E o desânimo, irmãos, é como nós vemos aí, ó, no slide você pode ver, está um assim, cabeça baixada, o outro também. A gente não consegue enxergar. Quando a gente está desanimado, a gente tampa os olhos para as promessas de Deus, para o poder, para o tamanho do Senhor. Nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos avançar, nós não conseguimos crer. O desânimo nos faz a fé diminuir. Então, por favor, mande esse desânimo embora. Volte a crer nas promessas de Deus. Se lembre de tudo que Deus nos prometeu, que estará conosco nessa missão, que os sinais vão seguir aqueles que creem. Volte a crer. Tire as mãos da frente dos olhos. Volte a crer, levante as suas mãos e vamos seguir em frente. Vamos lá. O segundo subtópico fala da aparição de Jesus aos discípulos. O clima de incredulidade tinha dominado a mente dos discípulos, como nós vemos. O desânimo levou eles a não crer. E aí, após ressuscitar, Jesus apareceu a eles e eles estavam ainda com medo dos líderes judeus. E Jesus, apresentando-se, diz: paz seja convosco. E quando Jesus disse isso, os discípulos acreditavam que estavam vendo um espírito. Estavam com medo, estavam espantados. Quando viram Jesus aparecer, eles não acreditaram. Mesmo Jesus mostrando as mãos e os pés perfurados, eles não estavam crendo que era o Jesus ressuscitado que apareceu ali. Eles acreditavam que era uma visão, um fantasma que estava ali diante deles. Olha que coisa. Jesus aparece diante deles e eles não creem. Como que a incredulidade, né, não nos deixa enxergar muitas coisas. Hebreus 3:19, falando a respeito do povo de Israel, para entrar na terra prometida, aquele povo que foi rebelde, que não confiou nas promessas de Deus. Lembra quando os espias foram espiar a terra prometida? Né? O povo de Israel estava no deserto. Os espias foram espiar a terra prometida, Canaã. Quando voltaram, deram um relatório de coisas lindas que haviam na terra, mas muitos ali também falaram das dificuldades que haviam, do povo que morava lá, dos gigantes que tinham lá. E o povo, ao invés de crer nas palavras dos dois espias, Josué e Caleb, que falaram a respeito de que Deus estava com eles, Deus havia prometido e eles iriam conseguir, não, o povo preferiu ouvir o desânimo dos outros.
é o relatório ruim daqueles que não confiavam em Deus. E aí, Hebreus 13:19 diz lá, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. A incredulidade, irmãos, é o ato de não crer, o ato de não confiar, o ato de não ter fé. A incredulidade não os deixou, não deixou com que o povo entrasse na terra prometida. A incredulidade também não nos deixará entrar no céu. A incredulidade também não nos deixará fazer a obra de Deus com poder. Porque os sinais vão seguir os que creem. Se você é incrédulo, você não crê, os sinais não vão seguir. Você pode até pregar, pode até ensinar, mas não vai ter sinal. Se não vai ter sinal, vidas não vão chegar, vidas não vão ver, não vão crer. Se você não crê na palavra que você ensina, como é que você quer que os outros creiam? Então nós precisamos crer que o Senhor Jesus está presente conosco, que o Espírito Santo está aqui, pronto a nos ajudar nessa missão. Precisamos crer. Quando não cremos, nós perdemos de ver tantas coisas que Deus faz na nossa vida diariamente. Deus tem feito milagres, Deus tem feito prodígios, trabalhado na minha e na sua vida. Mas quando nós não cremos, irmãos, nós simplesmente não vemos o agir de Deus. O terceiro subtópico fala do avivamento após a sua ressurreição. Jesus deu aos discípulos a grande comissão, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho. E Jesus prometeu ainda que os sinais e os milagres autenticariam. O que é autenticar? É garantir que aquilo é de verdade. Né? Autenticar é falar que esse evangelho é real. Isso tudo que eles estão pregando é de verdade. É um carimbo do Senhor mandando sinais. Olha, o que eles estão falando, essa palavra que está sendo pregada é verdade. Olha os sinais que estão seguindo. Então os sinais e milagres Jesus prometeu. Isso autenticaria o nosso ministério, o ministério dos discípulos. Esses sinais estão à disposição de todos os que creem. Depois do Pentecostes, os discípulos pregaram com unção, expulsaram demônios, curaram enfermos. Nós vemos Pedro e João, né, ali na Porta Formosa, quando aquele paralítico pediu, olha, pediu uma esmola, Pedro olhou para ele e fala, viu, olha aqui para nós. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ele levantou, andou e entrou saltando dentro do templo. Olha só que coisa linda. Em Atos 5:15 também falam lá que de sorte que transportava os enfermos para as ruas e os punham em leito e camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. Eles eram curados, os demônios eram expulsos. Irmãos, onde Pedro passava, os sinais seguiam ele. Então, irmãos, os sinais iam acontecendo. E Pedro pregava. E as pessoas viam os sinais e falavam, rapaz, o que ele fala é verdade, porque olha o que está acontecendo. É assim, a igreja precisa de poder. Nós precisamos de poder do alto. Quem tem esse poder é o Espírito Santo. Atos 8, 6-7 diz lá, as multidões prestavam atenção no que Felipe dizia, porque ouviam e viam. Não está entendendo? Ouvir e ver. Não é só de palavras. Nós precisamos anunciar a palavra com poder. É como Paulo diz, eu não vim até vocês com palavras persuasivas de sabedoria humana. Não é com a minha capacidade, não. Mas em demonstração, ou seja, demonstração dá para ver o poder. Então as multidões prestavam atenção no que Felipe dizia. Por quê? Porque ouviam e viam. Estava ouvindo e o que eles viam estava confirmando os sinais, né? Viam os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. A igreja de Jesus recebeu o avivamento espiritual indispensável para proclamar o evangelho sob o poder do alto. A igreja avivada estava cheia de poder, então isso fazia com que a palavra de Deus fosse cada vez mais longe. A Bíblia de Estudo Pentecostal diz o seguinte, esses sinais realizados pelos discípulos verdadeiros confirmam que a mensagem do evangelho é genuína, que o reino de Deus chegou à terra com poder e que o Senhor Jesus, vivo e ressurreto, está presente entre os seus, operando através dele, ou seja, os milagres que Jesus realizava no seu ministério continua sendo realizado hoje. Por quê? Porque ele está vivo e delegou o poder para a igreja, delegou uma missão e deu poder. A Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal diz que para fazer a obra de Deus, precisamos da orientação e do poder do Espírito Santo. A orientação para que ele vai nos dizer aonde ir e o poder
para nos dizer e para nos usar como fazer. Devemos evitar a tendência de tentar fazer sua obra com nossas próprias forças. Pare de tentar. Tem gente que fica lá a noite inteira tentando com sua própria capacidade, como os discípulos no mar, tentando pescar. Não, mas quando Jesus disse, olha, vai lá onde as águas são mais fundas, e Pedro falou, porque é o Senhor que está falando, eu vou. Ô irmãos, Jesus orientou aonde tinha que ir, mas também deu poder para eles pegarem uma grande quantidade de peixes. Assim é na igreja hoje. Você pode tentar a noite inteira e não vai pegar nada. Se você tentar com suas próprias capacidades. Se você pensar aqui é melhor, ou ali é melhor, desse jeito é melhor, desse jeito. Se você pensar assim, vai trabalhar e vai se cansar. Mas se você for debaixo do poder de Deus, da palavra de Deus, receber a orientação do Espírito Santo, o Espírito Santo vai te falar, ó, vai ali, e você vai. Quando ele fala vai ali, ele já está liberando poder. E quando você for, grande quantidade de peixes virão. Aleluia. Glória a Deus. Nesse momento, nesse ponto aqui, nós podemos fazer a dinâmica 1. Irmãos, a dinâmica 1 ela é bem simples. Nós já fizemos dinâmicas semelhantes aqui. O professor vai precisar de uma bexiga. Uma bexiga já basta. Se quiser até chamar alguns alunos, distribuir mais bexigas, o professor fique à vontade para fazer essa dinâmica, adaptar ela da melhor forma. Aqui a gente dá uma ideia, uma sugestão, tá bom? E aí os irmãos podem adaptar elas de acordo com a realidade da sua sala. Então, ó, primeiro, mostre a bexiga vazia e mostre para todos eles o que tem na mão deles ou na mão do professor. Tem uma bexiga vazia. E aí o professor pergunta, o que eu posso fazer com uma bexiga vazia? Sem encher, o que eu posso fazer com ela dessa forma? Né? Talvez alguns até vão dar alguma sugestão do que fazer. Mas fale, ela foi feita para quê? Ela foi feita para ser cheia e para decorar uma festa, né? Para algum evento. Mas assim, ela não serve para nada. É assim que os discípulos estavam, desanimados, vazios. Por quê? Porque não criam, vazios de fé. Se estava vazio de fé, estava vazio de poder, estava vazio do Espírito. Não, eles não tinham fé, ó. Não tinham, estavam desanimados. E o desanimado não serve para muita coisa não, viu? Por isso que os discípulos estavam fechados, sem ver, sem acreditar que era Jesus. Mas sabe o que acontece, irmãos? Quando o Senhor pega esse desanimado e quando esse desanimado permite chegar até pertinho de Deus, sabe, ó, e começa a ouvir a voz do Senhor. Olha só. Você está vendo? Enquanto estava aqui, ó, na boca do professor, ou na boca de quem estava soprando, isso representa a Deus, né? Você está pertinho de Deus e Deus soprando o seu Espírito em nós. Olha só a mudança. Você lembra como que era vazio? Pequenininho, murchinho, não servia para nada. E agora? Agora já serve. Agora já serve para decorar uma festa. Eu já posso colar em algum ambiente para ele decorar uma festa. É útil, porque foi para isso que ele foi feito, para ser cheio, não é isso? Então cheio agora eu posso ser útil. Cheio, eu sou totalmente diferente de quando era vazio. Então depois que essa bexiga passou por Deus, né, permitiu que o Senhor segurasse e estivesse mais perto, né? Então, só para representar, depois que o discípulo permitiu que Jesus, né, soprasse sobre eles, depois que os discípulos permitiram ser cheios do Espírito Santo, houve uma transformação muito grande. O avivamento, né, ele traz uma transformação muito grande. Então, olha só, o professor pode resumir na sinopse 1, a transformação dos discípulos após o revestimento de poder. Antes, quando eles eram vazios, eles eram medrosos. Medrosos, estavam desanimados, com medo, não criam, eram incrédulos antes do revestimento de poder. E depois? Olha a diferença. Cheios do Espírito Santo, eles passaram a ser corajosos, a ser audaciosos. Aonde o Senhor mandava, eles iam. Aonde o Senhor mandava, eles iam. É assim como uma bexiga. Se eu aqui amarrar ela, e se eu começar a bater nela, né, a impulsionar ela, ó, aonde eu mandar, ela vai.
Agora com a bexiga vazia, né? Ele só ia para o chão. Então, olha que dinâmica que o professor pode fazer, adaptar, melhorar, para fazer com que o aluno entenda que os discípulos eram de uma forma antes do Pentecostes, antes de ser cheio, mas era de uma outra forma após o avivamento, após ser cheios do Espírito Santo. Eles eram uma coisa antes de ver Jesus ressurreto, mas depois que eles viram e passaram a crer, eles foram mudados. Glória a Deus. Então há transformação no antes e depois do avivamento. É uma coisa, uma igreja sem poder e sem o Espírito. Mas depois que ela recebe poder e é cheia do Espírito Santo, ela passa a ser outra. Por isso que os avivamentos marcaram a história, marcaram a cidade, marcaram a história do país. Porque os avivamentos pegam pessoas que são pessoas simples, pessoas humildes, e transformam elas em grandiosos pregadores. Quando eu digo grandiosos, eu não estou querendo dizer em famosos. Eu estou querendo dizer em pessoas que quando ministram, vidas vêm para perto do Senhor. Pessoas que quando saem evangelizar, outras vidas se achegam. Pessoas que abençoam outras, né? Assim são os crentes avivados, uma igreja avivada. Vamos lá para o segundo tópico, que diz o avivamento na missão da igreja local. Vamos lá. O primeiro subtópico vai falar sobre o avivamento nas missões locais, nas igrejas locais. Vamos lá. O avivamento produziu uma chama no coração dos discípulos. E mesmo com perseguições, eles pregaram ousadamente, porque eles tinham sido transformados, né? Então eles foram perseguidos, foram presos em Jerusalém, mas foram libertos pelo poder de Deus e continuaram a proclamar o evangelho. Irmão, você imagina aquele monte de homens medrosos, né? De repente foram revestidos com poder e agora com ousadia, com coragem pregavam na prisão. Quando iam para o tribunal, eles pregavam a palavra. E lá os homens falavam, olha, vocês não vão mais pregar, vocês vão sair da prisão. Vocês não vão mais pregar não. E aí Pedro diz lá, importa antes obedecer a Deus do que aos homens, não é verdade? Então nós vemos como Deus transformou esses homens. Como os homens antes do avivamento eram vazios. E agora são cheios de ousadia, cheios de coragem, cheios de poder. Não só pregar, irmãos, isso é importante. O modelo de evangelização, o modelo da igreja primitiva, não é só pregar dentro das quatro paredes do templo, mas realizar a evangelização pessoal nas casas e nos bairros. A igreja avivada, ela não fica retida somente no templo. Só a preocupação de se pregar nos cultos da família, no culto de ensino. Não, irmãos, a igreja que é avivada, que está cheia do Espírito Santo, ela tem trabalhos missionários, ela tem obras de evangelismo, ela sai às ruas, ela sai às casas para evangelizar, para discipular. A igreja avivada apresenta sinais de que o Pentecostes está ativo em sua prática missionária, cumprindo missões. A missão que Jesus deu é pregar o evangelho a toda criatura. Ir até os confins da terra. É ir. A missão é ir. A missão não é ficar. A missão é ir. A missão não é se ater na igreja e só pregar nos cultos e falar para as vidas vir à igreja. Não. A missão é ir até as vidas. Pregar o evangelho a toda criatura. E quem crê vai ser salvo. Os dons espirituais numa igreja avivada estão sempre ativos. Dons de cura, dom de revelação, dom da palavra da sabedoria. Todos esses dons estão ativos. E também, na igreja avivada, há um amor pela pregação do verdadeiro evangelho. Isso se faz notório. O amor pela pregação. Não o amor pelo louvor. O louvor, ele é óbvio, é natural na vida do crente avivado. O crente louva, isso é natural. Mas o amor pela pregação é notório. Sabe aquela igreja que quando há pregação, ela está toda atenta, prestando atenção na palavra, ansiosa, no sentido de estar sedento pela palavra? A igreja. E isso serve para particulares também. Uma pessoa avivada é aquela que tem sede da palavra. Não é aquela que quando chega a hora da pregação olha para o relógio, para o ventilador, para a parede, faz qualquer coisa, mexe no celular, mexe naquilo. Não, isso aí está desavivadíssimo. Não tem avivamento nenhum. Mas a igreja avivada, o crente avivado é aquele que anseia ouvir a palavra de Deus. Pastor Antônio Gilberto diz o seguinte: o alvo do evangelismo pessoal é tríplice. Salvar os perdidos, restaurar os desviados e edificar os crentes. Uma igreja avivada tem em si esses três alvos. Amém? Salvar os perdidos, restaurar os desviados e edificar os crentes. O segundo subtópico vai falar do avivamento nas missões
regionais. A missão regional, irmãos, é aquela realizada em locais mais distantes do centro, ou seja, há um centro populacional aqui, então eu vou alcançar ao redor desse centro. Então, se há uma cidade, a cidade vizinha faz parte da missão regional. A missão local é a cidade, a missão regional é os arredores. Na cidade onde você está, tem o centro da cidade, tem os bairros, né? E tem às vezes até os distritos. Esses distritos, esses bairros são a missão regional, são a Judéia e Samaria. Jesus mandou pregar no centro, né? Pregar, vocês vão ser testemunhas tanto em Jerusalém, não é isso que Jesus diz? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Para nós entendermos melhor, Jerusalém era a capital, era a cidade, Jerusalém. A Judéia era como se hoje fosse um estado, a região. Aonde estava Jerusalém? Jerusalém estava na Judéia, na região toda era a Judéia. É como, por exemplo, eu falo aqui da minha cidade, Pereiras. Pereiras está onde? Está no estado de São Paulo. Então o estado de São Paulo é a Judéia. E Samaria, qual é Samaria? Samaria é o estado vizinho. Então, por exemplo, o estado vizinho aqui de São Paulo é Paraná, é Minas Gerais, é Mato Grosso do Sul, né? É Rio de Janeiro. Então, os estados que estão mais próximos são as Samarias. Por quê, irmãos? Lá tinha Jerusalém, Jerusalém estava dentro da Judéia, dentro da região da Judéia. A região vizinha à Judéia era Samaria. Tá entendendo? Então, o Senhor Jesus falou, vocês vão pregar em Jerusalém, vão pregar na Judéia, vão pregar na Samaria, e vão pregar até os confins da terra, por todo o mundo, as missões internacionais ou transculturais. Então, num estado, há diversos municípios ou cidades do interior, diz o comentarista, e são as nossas Judéias e Samarias a serem alcançadas pelo trabalho de evangelização. Depois de impactar Jerusalém com a mensagem do Evangelho, os discípulos a levaram a muitos outros lugares. Foram pela Judéia, pela Samaria. E perseguição que vinha. E é interessante porque a perseguição chegou em Jerusalém, onde eles estavam reunidos, cheios do Espírito Santo. Mas a perseguição chegou e eles foram saindo, fugindo da perseguição. Mas aonde o crente vai, ele leva a palavra de Jesus consigo. E como eles estavam cheios do Espírito Santo, cheios de poder, aonde eles iam, os sinais iam atrás. Então o discípulo saía de Jerusalém, ia para Jericó, irmão, aonde ele ia, ele pregava. E aonde ele pregava tinha sinais. E aonde tinha sinais, as almas se convertiam. Olha que coisa tremenda. Então eles iam indo para cidades, enfim, ao redor, e havia pregação da palavra, havia sinais e havia salvação de almas. Será que, irmãos, será necessário vir perseguição para as nossas vidas, para que nós saiamos da onde estamos para ir anunciar o Evangelho mais longe? Nós esperamos que não seja necessário isso. Agora, deixa eu só voltar um pouquinho a respeito de Judéia e Samaria. Nós sempre ministramos também que é importante você você vai ser testemunha, tanto em Jerusalém. Jerusalém também pode representar a sua realidade e as pessoas que estão mais próximas a você. Então, você vai ser testemunha em Jerusalém, a sua própria casa. Você precisa ser testemunha na sua própria casa. Você precisa pregar o Evangelho, seja em palavra, seja em testemunho, na sua própria casa. Então, uma testemunha na sua família, nos seus, na sua vizinhança. Né? A Judéia e Samaria, quem são? São as pessoas do seu bairro, as pessoas dos bairros vizinhos, as pessoas onde você vai trabalhar, né? Lá no seu trabalho. São pessoas que precisam de Cristo. E o crente, aonde ele vai, ele leva consigo a palavra de Deus. E os sinais seguem aqueles que creem. Amém? Então, antes de você ficar pensando, e nós, quem é avivado, não fica só pensando, né? Então, antes de você ficar só pensando lá na China, que os irmãos estão passando por dificuldades, lá na Coreia do Norte, onde há perseguição, lá na Síria, em tantos outros países onde a perseguição é terrível contra os cristãos, antes de você pensar nele, e não é errado, porque nós precisamos ajudar esses missionários que foram, mas você já pensou em ser missionário na sua própria família, em ser missionário na sua própria região? Claro, irmãos, há uma diferença muito grande entre o missionário que foi e nós que ficamos, nós somos testemunhas aqui, mas você já parou para pensar que você também recebeu o ID de Jesus? E você pode começar a cumprir hoje na sua família, na sua vizinhança, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país. Né? Então comece aí. Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Enquanto você vai sendo testemunha aqui, contribua com aquele que está lá e já foi. Tá bom? Porque eles também precisam. A Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal diz o seguinte: a perseguição levou os cristãos além de Jerusalém.
fazendo com que fossem a Judéia e a Samaria, cumprindo assim a segunda parte da instrução de Jesus. A perseguição forçou os crentes a deixarem suas casas em Jerusalém e as boas novas foram junto com eles. Glória a Deus. O terceiro subtópico fala das missões regionais atualmente. Esperamos, o comentarista diz, esperamos que Deus desperte as igrejas locais para evangelizarem, cumprindo a grande comissão de Jesus. Que isso aconteça sem que seja necessário haver perseguições. Graças a Deus, ainda desfrutamos de liberdade para expressar nossa fé e proclamar o evangelho a toda criatura em todos os lugares. Essa liberdade está para se acabar e falta pouco pelo que vemos. O que vemos acontecendo aí na política, em tantos lugares, já dá para ver que querem cercear nossa liberdade, querem acabar com a nossa liberdade. Oremos para que o Brasil seja de fato uma nação que se renda a Cristo. Missões regionais atualmente. Olha, nós temos liberdade e muitos de nós estamos acomodados. Você pode ver aí, né, você vê no vídeo aí, né, no slide, tá lá o despertador tocando, mas nós queremos dormir. Tá lá o pregador falando, nós estamos aqui na escola bíblica anunciando, falando, Deus nos usando como um despertador, mas a pessoa vai lá, coloca a mão no despertador, desliga, não quer nem saber, tapa os ouvidos, volta a dormir. Deus está falando nessa aula de hoje. Professor, professora, Deus vai te usar para falar como um despertador na tua classe. Muitos não vão ouvir, mas os que ouvirem serão usados por Deus. O pastor Elinaldo Renovato diz lá no livro de apoio, uma característica comum a todos os cristãos avivados é, de fato, o comprometimento com Cristo e com a missão dada por Ele de fazer discípulo. Glória a Deus. Nós podemos aqui ir para a próxima dinâmica, a segunda dinâmica. Nessa dinâmica, irmãos, os irmãos vão precisar distribuir vários papéis para a classe. Pode ser cortado ao meio, pode ser um pedaço de papel para cada aluno. Já no início da aula, começou, os alunos entrou na sala e distribuiu os papéis. Deixa um lugar separado, perto do professor, para um aluno. Esse aluno vai sentar ali e deixa um papel também na mão dele e uma caneta. Tá bom? Deixa uma caneta com esse aluno. O professor pode deixar uma caneta sem a tinta ou pode deixar uma caneta com tinta. Aí vai depender, né, do que o professor vai adaptar para sua classe. E desde o começo da aula, fale, olha, você nessa aula você vai escrever Jesus nos papéis brancos de cada um. Tá bom? Tá bom, deixa ali. Provavelmente ele não vai começar, porque está começando a aula, ele não vai sair escrevendo, né? Deixa ele ali. Fala, ó, então fique aí por enquanto. Ele vai ficar. Quando chegar o momento dessa dinâmica, que é o final do segundo subtópico, o professor vai perguntar, gente, como é que está o papel de vocês? Aquele papel que eu distribuí. Está em branco, deixa eu ver. Está em branco, muito bem. Esse aluno que está aqui na frente representa a igreja. Diga para a classe. Representa a igreja. Que foi separada por Senhor. Ela é santa, ela foi separada. Ela está em outro lugar. E ela não foi separada para ficar parada. Olha só que interessante. Ela não foi separada para ficar parada. Ela foi separada para cumprir uma missão. Só que ela ficou parada. O papel de vocês está em branco. Não houve transformação porque a igreja ficou parada. Ela é quem tem de Deus a missão. Essa caneta representa a missão. Ela é quem tem de Deus a possibilidade de mudar a realidade de vocês. Ela recebeu essa autoridade. E claro, ela carrega com si. E a tinta aqui vai representar o Espírito Santo. Por isso que eu falei, sem tinta ela é uma coisa, mas com tinta ela recebeu o Espírito Santo. E agora, pelo poder do Espírito Santo, ela pode ir aí e mudar a realidade de vocês. Aí você fala para o aluno, então vamos despertar? Dê um chacoalhão no aluno lá, como se estivesse despertando, Deus despertando. Vai, sai, levante-se e escreva Jesus em cada papel. Ei, irmãos, e no momento em que ele for escrever Jesus, peça para o aluno que depois que escreveu Jesus, o aluno que tem o seu papel escrito Jesus já, que ele levante e venha à frente. Todos eles vão vindo à frente conforme ele for escrevendo Jesus. E aí, ao final, quando escrever no papel de todos, peça para que o aluno volte e todos juntos, no 3, vão falar o que está escrito no papel. Então, no 3, 1, 2, 3, vão falar Jesus. E aí o professor fala, ergam seus papéis e olhem que depois que a igreja avivada saiu e cumpriu a missão pelo poder do Espírito Santo, todos puderam receber Jesus em suas vidas. Todos tiveram que o papel que era em branco antes, que não tinha nada, que era vazio, hoje tem Jesus no coração.
Ô, irmãos, essa dinâmica vai ser tremenda. Se você puder filmar, mande pra gente, mande no nosso WhatsApp, né? Qualquer dinâmica que você já tenha filmado, que tenha fotos, mande pra gente. A gente vai dar um jeito de exibir aqui algumas durante as aulas, seja durante as aulas, ao final, para dar ânimo para os irmãos também fazerem essas dinâmicas, tá bom? Vai ser benção. Seguindo, irmãos, nós vamos aqui agora para o próximo tópico. O próximo tópico fala sobre o avivamento e as missões transculturais. Aquelas missões que ultrapassam a nossa cultura. Quando nós vamos ser missionários, vamos cumprir a missão para um lugar onde a cultura é diferente, onde a língua falada é diferente, onde o jeito de se vestir é diferente, onde o jeito de se comportar, muitas vezes, os costumes são diferentes, mas a palavra também precisa chegar a esses. Glória a Deus. O primeiro subtópico vai falar sobre a primeira igreja missionária. Lá em Antioquia, aquela igreja já realizava as missões locais. Nós vemos em Atos 11 e o verso 20 que ali já havia pessoas que pregavam a palavra do Senhor e grande número de pessoas já se convertiam ali. Eles pregavam ali em Antioquia. Então a igreja em Antioquia pregava em Antioquia e muitas vidas eram salvas. E como cresceu muito, né, o número de cristãos ali, como a obra de Deus prosperou, foram mandados para lá Barnabé. Então, chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Enviaram para ver o que estava acontecendo e também para pastorear. Então Barnabé foi lá e pastoreou aquela igreja em Antioquia. Aquela igreja tornou-se a primeira igreja missionária, porque Barnabé e Saulo foram os primeiros missionários enviados para as missões transculturais. Então, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. E ali, em Atos 13, verso 1, fala de havia Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me, Barnabé e Saulo, separai eles para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando, orando, pondo sobre elas as mãos, os despediram, os enviaram. Então essa foi a primeira igreja missionária. Foi através de Paulo, irmãos, indo pela Europa. Barnabé também chegou a muitos lugares. E Paulo, foi através de Paulo que a Europa se tornou um continente cristão. Paulo alcançou lugares longínquos da Europa. Deus levantou homens na unção do Espírito para evangelizar esse continente, a Europa. A Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal diz lá, em Antioquia teve início a missão global do cristianismo. Ali os crentes pregaram vigorosamente aos gentios, aqueles que não eram judeus, que não adoravam a Deus. Foi ali que foi uma pregação maravilhosa. Em Antioquia foi fundada a primeira igreja gentílica e ali os crentes foram chamados cristãos pela primeira vez em Atos 11, 26. Olha que coisa maravilhosa. Então Antioquia é um marco missionário para a igreja, né? Na história da igreja. O segundo subtópico fala da evangelização e decadência espiritual da Europa. Nós vemos que Paulo evangelizou a Europa. A Europa foi cenário de diversos avivamentos. E a partir da Europa, o evangelho se espalhou para o mundo. Chegou à América, né? Chegou aos Estados Unidos com os peregrinos, com aqueles que iam, e o evangelho foi junto. Alcançou a África, e ali nós temos David Livingstone, de 1841 a 73, que ganhou muitas almas para Jesus. Depois Hudson Taylor foi missionário para a China, e também de 1853 a 1905. E houve diversos missionários europeus que doaram suas vidas à obra missionária transcultural a partir da Europa. Então eles saíram da Europa e alcançaram o mundo. Olha só, irmãos. Esse celeiro de missionários, essa fogueira que tinha na Europa de avivamento do Espírito Santo, foi se esfriando. Esse continente que enviou tantos missionários para o mundo, hoje necessita de que missionários vão lá. Por falta de amor e interesse, diz o comentarista, a Europa se transformou em pós-cristã. Eles chamam de Europa de pós-cristão, ou seja, passou a fase do cristianismo. Eles não são mais cristãos hoje, eles já são depois, já passou essa fase. Como se fosse fase, né? Tornando-se um dos lugares mais carentes do evangelho no mundo. Os crentes se acomodaram, deixaram de buscar o avivamento. Conforme diz a palavra lá em 2 Crônicas, se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face. Tem que ter humilhação, tem que ter oração, tem que ter busca incessante, tem que ter conversão. Aí o Senhor envia o avivamento, como já falamos em todo esse trimestre. Há países lá na Europa que nem 5% das pessoas frequentam qualquer igreja. Eu sei que muitos irmãos aqui que estão ouvindo têm contato com pessoas de lá.
né? Eu tive contato também com irmãos de lá recentemente, e vários irmãos falaram, olha, a obra aqui é muito difícil. A obra aqui na Europa é muito difícil. As igrejas em diversas cidades não tem igreja, em muitas cidades não existe igreja, não há cristãos. É muito pouco o número de cristãos nos países da Europa. E em algumas cidades até tem igrejas, mas são cidades grandes e as igrejas são pouco frequentadas. Irmãos, olha que situação. O pastor Elinaldo Renovato fala que a situação é difícil na Europa. Grandes catedrais que abrigaram milhares de cristãos foram vendidas e tornaram-se bares, discotecas, restaurantes, casas de dança e até mesquitas muçulmanas. Olha que situação. Lugares onde antes haviam cultos. Hoje há shows. Hoje há, sei lá, há bebidas. Irmãos, isso é muito triste. Nós precisamos clamar por um avivamento para que nós possamos alcançá-los hoje. Né? Que coisa. Que triste, né, irmãos? Terceiro subtópico. Deixa eu voltar aqui. Eu coloquei até aqui para me causar impacto mesmo, né? Para que os alunos guardem, ó. O que está acontecendo ali? Uma pessoa na cadeira, um esqueleto, osso seco, né? Estava na cadeira descansando. Por quê? Porque acomodou. E quando se acomoda, você vai se definhando na vida espiritual. Se você está paradão, se você está desanimado, você vai se acomodar, acontece como essa caveira aí acontece como essa pessoa, que podia ser uma pessoa, mas virou caveira, virou só osso seco. E aí, como nós vimos em aulas recentes, é possível ter vida? Osso seco? O Senhor falou para Ezequiel profetiza. E Deus tem poder para desse monte de pessoas que estão geladas, como tem outro desenho aqui, né? Que estão geladas, que estão sem o fervor do Espírito Santo. Deus pode levantar um exército de cristãos na Europa novamente. Deus pode fazer dela uns celeiros de missionários novamente. Amém, irmãos? Você crê assim? Então vamos orar pela Europa e vamos nos colocar na brecha para que o Senhor faça de nós missionários, faça de nós, verdadeiros homens e mulheres de Deus que estão cheios do Espírito para levar a palavra de Deus. Terceiro subtópico fala do clamor pelo avivamento espiritual. Nesse subtópico nós vamos falar que as missões transculturais são as atividades missionárias que cumprem a última etapa da ordem de Jesus, né? Ou seja, vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, na Judéia e Samaria, segunda etapa, e até os confins da terra, terceira e última etapa. Então elas concretizam o ide imperativo de Jesus, que ordenou seus discípulos a irem por todo mundo e pregarem o evangelho a toda criatura. Então torna real essa missão, torna, concretizar, quer dizer, realiza esse ide. Esse objetivo só pode ser alcançado. As missões transculturais só vão ter sucesso de verdade, só vão ter êxito, só vai alcançar as vidas e levar transformação para elas se houver um avivamento espiritual em todas as igrejas, a começar pelos pastores, pelos líderes e dirigentes. Essa é uma parte que eu preciso até tocar, que me incomoda muito. Às vezes a gente, quando vai ministrar em alguma igreja, ou quando a gente assiste, algum evento que acontece, evento cristão, a gente vê, irmãos, uma frieza espiritual tamanha na liderança. E às vezes quando a gente conversa com muitos líderes, a gente vê eles reclamando da frieza da igreja. Por educação, às vezes a gente não fala. Mas a frieza da igreja está vindo, porque está nevando no topo da montanha. E aí a neve desce. E a frieza que está no topo vai esfriando toda a cordilheira, toda aquela serra. Porque a gente vê uma frieza. A gente vê, às vezes, irmãos cantando, cheios do poder de Deus, adorando ao Senhor. Outros ministrando a palavra com muito poder. Quando você olha no púlpito, você vê irmãos olhando para a parede, outros olhando para o relógio, outros pegam no celular. Irmão, por favor. Além da falta de reverência, a falta de sede pela palavra por parte dos pastores. Às vezes eles imaginam por ser pastor já sabe tudo. Então o que ele está pregando aí eu não preciso ouvir. Claro que preciso ouvir. Deus quer falar com a liderança, mas a liderança... Olha, irmão, é triste. Se você deixa... Eu tenho que falar, né? Se Deus está aqui me direcionando a isso, eu preciso falar. Você que é professor da escola bíblica, como é que você só vai na aula que você vai dar? Está errado isso aí, irmão. Você precisa ouvir também o outro. Começa pela liderança, começa pelos professores, o avivamento começa por aí.
E às vezes tem professor que acha que já sabe tudo, e quando é outro que vai dar aula, né, com igrejas que tem escala, ele não quer nem ouvir. Ah, não, eu já sei. Irmão, você não sabe nada. Porque se soubesse, você estaria humilhado, ouvindo a palavra, clamando por avivamento. Nós precisamos ouvir, tá? Ah, irmão, mas aquele irmão não sabe tão... Ô, irmão, não vem com essa não, tá? Não vem com essa não, porque nós somos corpo de Cristo e nós precisamos uns dos outros. Se aquele irmão não tem formação acadêmica, teológica, ei, Deus pode usar ele com toda certeza. Deus pode usar sim, com toda certeza, para falar com você e dar um chacoalhão na tua vida, para você parar de esnobar os outros, sabe? De esnobar a palavra que Deus está usando pessoas. Então, por favor, você está no culto é para adorar. Não é porque o outro está tendo uma oportunidade, está louvando de uma forma, está louvando de outra, que você vai ser um picolé. Não, você precisa buscar ao Senhor. O culto, irmãos, é claro, todos já sabem aqui, mas o culto é direcionado a Deus e é oferecido particularmente por cada um. Né? Claro que juntos nós adoramos a Deus, mas você precisa prestar um culto ao Senhor e não ficar reparando nos erros dos outros. Ah, irmão, tá bom, né? Vamos seguir na lição aqui. Aqui na última parte, o comentarista diz lá: oremos como Abacuque. E Abacuque orou assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Primeiro que ele ouviu, né, a palavra do Senhor. Então já fica claro aqui que precisa ouvir. E aí ele clama: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Senhor, realiza de novo as obras que o Senhor realizou. Aviva, desperta esse povo. Na ira, lembra-te da misericórdia. Embora esse povo está todo como um esqueleto, sopra sobre nós o teu Espírito Santo, nos dá vida novamente. Em nome de Jesus nós pedimos. A Bíblia de Estudo da Aplicação Pessoal diz que o versículo de Atos 1:8 descreve uma série de círculos cada vez maiores, né? As boas novas deveriam ser transmitidas geograficamente, desde Jerusalém para a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E claro, isso começaria com os judeus devotos em Jerusalém, na Judéia, depois as boas novas seriam transmitidas à raça mestiça em Samaria e finalmente seria oferecida aos gentios de todo o mundo. Essa Bíblia, Aplicação Pessoal, ainda acrescenta em seus comentários o seguinte: as boas novas de Deus ainda não chegaram ao seu destino final se alguém na sua família, em seu local de trabalho, em sua escola ou em sua comunidade ainda não ouviu as boas novas a respeito de Jesus Cristo. Certifique-se de que você esteja contribuindo de alguma maneira para que o círculo da mensagem do amor de Deus se torne cada vez mais amplo. Amém, irmãos? Glória a Deus, e nós podemos, nesse ponto, fazer a terceira e última dinâmica, que também é bem simples, sem nenhuma complicação. Chama um aluno à frente e entrega a ele um papel. E você vai dizer que a missão dele, deixa eu até tirar o slide aqui da tela, que a missão dele é acertar aquele papel. Então, desde o início da aula, deixe esse papel fixado. Se você quiser imprimir esse papel do jeito que ele está aqui, você pode baixar o nosso material, tá? Então você pode baixar o nosso material na descrição do vídeo aqui no YouTube, lá no nosso site, textoaureo.com.br, ou pode entrar em contato conosco para baixar aqui, tá? A gente vai enviar, e os irmãos que entram em contato conosco, a gente coloca os irmãos num grupo, e diariamente os irmãos podem receber a leitura diária, e toda vez que nós publicamos a aula, os irmãos recebem as novidades do canal, tá bom? As leituras diárias, irmãos, são maravilhosas para você compartilhar com seus alunos e colocar no seu status também. E aí a gente vai enviar o material que tem aqui, você pode imprimir. Ah, irmão, mas não tem impressora, não tem como imprimir. Irmão, fique tranquilo, não seja incrédulo igual aos discípulos, não vendo a solução. Desenhe, pegue lá um lápis, uma caneta e faça ali, ó, círculos. Coloque no meio ali, confins da terra. E colhe. Ô, irmão, não dá para deixar de fazer por causa disso, né? E aí você faz lá, muito bem. Coloque ele num lugar, na parede, num quadro que seja visível desde o começo da aula, né? E aí você vai entregar esse papel, chama o aluno, deixa ele um pouco distante, não muito, mas deixa ele um pouco distante e fala: a sua missão é acertar aquele alvo com esse papel, porém sem amassar. E aí o que ele vai fazer? Ele vai jogar. No caso, como eu estou muito perto, eu até cheguei a acertar. Mas o seu aluno, ele não vai acertar. Ele vai jogar e o papel vai cair. Não vai, ó. Ele não vai para onde você joga, né? Assim representa o crente que não é avivado espiritualmente. O Espírito Santo fala e ele não vai para o lugar que o Espírito Santo manda, porque ele não é avivado. Como assim não é avivado? Esse papel é em branco, não permitiu ser escrito, não permitiu ser amassado, ele está inteiro, ele se acha, ele é o grandão, né? É aquele que ainda não passou por uma transformação do Espírito Santo. Mas aquele
que cumpre o que está lá em 2 Crônicas 7,14, que diz lá, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, ó, isso aqui é humilhação, isso aqui é permitir que Deus molde as nossas vidas, que nós permitimos estar nas mãos do Senhor, permitindo que o avivamento chegue. Então essa humilhação, essa obra que o Espírito Santo está fazendo, faz com que nós vivamos na dependência dele, estejamos na mão dele, dependendo dele. E para onde ele mandar, nós iremos. Por quê? Porque agora passamos por uma obra do Espírito Santo, pelo avivamento, estamos avivados. Amém? Então isso que o aluno vai fazer, e peço para o aluno amassar, fala, isso representa o Espírito Santo, trazendo em nós o avivamento, fazendo-nos reconhecer que nós não somos nada, mas que através dele, do poder dele, que nós podemos alguma coisa. Aí, irmãos, peça para o aluno jogar lá no alvo. E agora, diferentemente da primeira vez, quando ele jogou, caiu a folha, agora vai ser fácil de acertar, desde que, né, o aluno seja bom de pontaria também. Mas o Espírito Santo, ele é bom de pontaria. O Espírito Santo, ele, se ele falou para ir naquele coração, aquele coração ele vai alcançar. Então o aluno vai jogar e vai acertar o alvo, tá certo? Vai acertar o alvo lá. E aí fala, por que acertou o alvo? Porque estava avivado, porque permitiu ser moldado pelo Espírito Santo. O crente avivado, ele apresenta os dons, mas ele também tem o fruto. O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, né? A paciência, o domínio próprio, tudo isso tem o cristão, né? Diferente daquele outro que o Espírito mandava ir para um lado, ele foi para o outro. Amém, irmãos? Essa foi a dinâmica 3, é uma dinâmica que nós já fizemos outras vezes, mas podemos sempre adaptar para que os alunos possam melhor entender a aula. E aí nós vamos para a conclusão. Na conclusão, e aqui antes de concluir, claro, eu vou deixar aqui a atividade dessa semana para o desafio do trimestre. Toda semana nós fazemos uma pergunta, os irmãos vão lá e respondem. Hoje é um pouco diferente, viu? O que os irmãos vão fazer, irmãos? Ó, vai ter a pergunta, tá? Vai ter a pergunta que eu vou fazer agora, mas vai ter também uma atividade adicional, tá bom? Então os irmãos vão responder e só vai ganhar ponto aquele que fizer as duas atividades, tá certo? Então a pergunta é a seguinte. A pergunta é a seguinte: o que são as missões transculturais? Tá bom? Como são as missões transculturais? Você vai responder de acordo com o que você entendeu, ou se quiser pesquisar e depois responder, pode também. Lembrando que o primeiro a responder corretamente é que ganha 100 pontos. Quem respondeu errado não tem mais chance de responder, tá bom? Então vigie na hora de responder. Aquele que responde corretamente pela primeira vez ganha 100 pontos, o que responde corretamente pela segunda vez ganha 90 e assim sucessivamente. Só que além da pergunta, eu peço que os irmãos coloquem uma foto. Os irmãos vão ter um lugar lá que os irmãos vão poder enviar uma foto dos irmãos na escola bíblica. Ou melhor, da sua classe na escola bíblica. Então, se você já tem uma foto, você já pode enviar. Se você não tem, você vai na escola bíblica, tira uma foto e manda. Tá bom? Aí os irmãos vão concorrer, aí vão receber pontos por essas fotos também. Tá certo? Respondeu primeiro corretamente com a foto, 100 pontos. Se respondeu sem a foto, dessa vez não vai ter ponto. Então vigie, coloque a foto certinha lá e vai dar certo. Se tiver dificuldade, entre em contato conosco, tá bom? Então vamos lá para a conclusão dessa aula. Na conclusão, nós temos lá: os cristãos avivados demonstram compromisso com Deus e com a missão da igreja. Então todo aquele que é avivado está envolvido na evangelização, no discipulado, tem amor pela obra de Deus, coopera com essa evangelização regional e também com a transcultural. Toda a igreja tem lá um culto de missões, onde contribui para os irmãos que estão indo, oram por eles. Tudo isso é necessário. Em várias igrejas hoje ainda há demonstrações de avivamento espiritual com a manifestação dos dons e o fervor na busca pelas almas. Tá? Ainda existem igrejas avivadas. E essa é a missão maior da Igreja do Senhor Jesus, a busca pelas almas perdidas. Vou encerrar aqui com uma citação e com um versículo. A citação é da revista Ensinador Cristão da CPAD, que diz: há aspecto relevante que fez toda a diferença para a igreja primitiva e que certamente está em falta hoje. Estamos falando da ausência do amor de Deus derramado nos corações em favor do próximo. O amor representa a essência do que é ser um seguidor de Cristo. João 13,35, que diz: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Se você é discípulo, igreja avivada, tem amor.
Não é aquela igreja que você entra e irmãos ficam do lado falando, outros ficam do lado, ninguém te cumprimenta, ninguém vai abraçar, ninguém quer saber as suas necessidades. Não. Nós, como cristãos, precisamos acolher a todos que chegam, e não só os que chegam, aos que já estão na igreja. Porque imagine você, uma pessoa que não é cristã, chega na igreja e vê que todos se abraçam, todos se amam, todos se comunicam, todos estão preocupados uns com as necessidades do outro. Ele fala, eu quero fazer parte disso aqui, porque é um ambiente gostoso de amor. Então, nisso, vão conhecer que somos discípulos de Cristo, porque nós amamos assim como Ele nos amou primeiro. Mateus 9, 37 e 38, Jesus disse assim, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Então vocês vão rogar ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Mandar ceifeiros, tá, irmãos? Não selfeiros, não aqueles que ficam tirando selfie e filmando tudo, mas ceifeiros, aqueles que vão fazer a obra de Deus, conforme o Senhor lhes designou. Amém, irmãos? Eu quero agradecer pela sua presença aqui online conosco. Deus continue abençoando poderosamente a sua vida. Tenha uma excelente aula e até a próxima.